Fala galera, professor Everton Vieira, né? E hoje a gente vai falar a respeito, né, daquilo que mais interessa para a nossa prova, referente à banca IDECAM, né, o concurso aí para PB Saúde e também aquele para a Prefeitura Municipal da Paraíba, né, João Pessoa, né. Banca IDECAM, qual é o segredo? Né? Claro, estudar todo o edital, mas assim, não é só chegar e olhar tudo aquilo que está previsto para cair e fazer. Importante é, olhou o edital, coloque em ordem cronológica os assuntos. Pronto, coloquei em ordem cronológica ali os assuntos. E aí vou batendo de forma objetiva e sólida cada ponto. Um exemplo aqui. No meu edital, Everton, lá tem fonética e fonologia, né? Já em outro edital, né, já não tem, só tem acentuação gráfica. Então, naquele lá, para aquele que só tem acentuação gráfica, eu não vou olhar fonética e fonologia. Não, vai ter que olhar. Porque se na sua prova cai questão de acentuação gráfica, você vai ter que ter noção de fonética, fonologia, sílabo, né? E se isso cai, aí mesmo que você tem que estudar. Por isso que a gente vai bater alguns pontos aqui, né? Neste momento, a gente vai bater o quê? Classe gramatical, que representa a base, né, para que eu tenha uma noção legal da análise sintática e o que virá por diante. E também é importante ter noção de análise de classe gramatical, porque, além de ser base para análise sintática, cai em prova também os assuntos referentes, né, à classe gramatical. Por isso que a gente vai olhar aqui hoje, né, nas classes gramaticais, a gente vai ver, né, tudo não, mas os principais pontos indispensáveis a respeito dos substantivos, artigos, preposições, adjetivos e advérbios. E na análise sintática, e só entra a análise sintática quando eu tenho uma base legal de classe gramatical, né? E aí eu vou mandar muito bem, né? Tudo aquilo em se tratando de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos ver aqui no material. Ó, advérbio foi o primeiro ponto que eu escolhi para a gente bater aí. Porque através dele a gente consegue falar um pouco de substantivo, adjetivo, artigo, por que não? Né? Vamos lá. Advérbio é um elemento invariável, então já assimilo logo, né? Elemento invariável, tá? Elemento invariável, o advérbio. Mas aquilo que foi invariável é advérbio? Na maioria das vezes sim, mas não é por aí exatamente que a gente mata a charada. O usual é o seguinte, ó. Advérbio, elemento invariável, que trabalha para o ava. Esse ava quer dizer o quê? Se esse é advérbio, né? Se um termo é advérbio, é porque provavelmente ele estará ligado a um adjetivo, tá? Adjetivo. Estará ligado a um verbo, está ligado a adjetivo ou a um verbo ou até mesmo a um outro advérbio. Pensa assim, tá bom? Se é advérbio, então trabalha para o avo, estará ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um outro advérbio, tá? Perdoe-me pela letra aqui que a caneta está escorregando pra caramba. Mas vamos que vamos. Herbert, por que isso é interessante saber? Por causa disso, ó, vejamos. Qual seria a classe gramatical da palavra demais? Isso cai em prova. Qual seria a classe gramatical da palavra demais aqui? Isso cai em prova. Aí decano gosta. Qual é o macete no dia da prova? Caiu isso daí. Marque a opção correta referente à classe gramatical do termo em destaque, ou marque a opção em que a palavra em destaque pertence à classe gramatical distinta das demais. Costuma vir assim, né? O que você vai fazer? Ele viu coisa demais. Beleza, ele viu coisa demais. Cara, assim, demais é o quê? Ele viu coisa demais. O demais é o quê? Adjetivo, advérbio, pronome, qual é a ideia? Sabe qual abusou? Pega o demais, tira e coloca o muito no lugar. O muito variou, então já sei, esse demais não é advérbio. Será certamente um pronome indefinido. Coloquei o muito não variou, aí é advérbio. Então, ele viu coisa demais. Caraca, esse demais é o quê? Eu vou colocar o muito. Ele viu coisa muito? Não. Ele viu muita coisa. Caramba, colocando o muito no lugar do demais, vai ficar assim, ó. Ele viu muita coisa. Caraca, variou. Então já não é advérbio, né? É um pronome indefinido, não é advérbio não. E outra, o demais, né, está ligado à palavra coisa, que não é adjetivo, não é advérbio, não é verbo, não está no ava o demais. Então aqui nós temos um pronome
indefinido. Tá bom? Pronome indefinido. Embaixo, o suco está bom demais. Coloca o muito no lugar. O suco está muito bom. Agora coloca a água lá. A água está muito boa? Não. O suco está muito bom. A água está muito boa. Esse, então, o suco está bom demais. Esse demais, colocando muito no lugar, não varia. Então, aqui é sempre muito. Não vai variar o muito. Então, aqui nós temos um advérbio. ADV de advérbio. E o demais está ligado à palavra bom. Bom é adjetivo, está no ava. Do lado, conheço muito o conteúdo. Esse muito é o quê? Tira conteúdo e coloca matéria. Conheço muito matéria? Não. Conheço muita matéria. Eu conheço muita informação. Por que não? Conheço muitos conteúdos. Variou. Coloquei o muito variou, já não é advérbio, é um pronome indefinido. Aqui, pronome indefinido. E o muito ligado a conteúdo, que é substantivo, não é adjetivo, não é verbo, não é advérbio, não está no ava. Entendeu? Do lado, aí, estudo muito. Tem como você estuda muita? Do jeito que está ali? Estudo como? Muito. Né? Intensidade aqui. Estudo muito, só estudo? Não, estudo muito. Aqui é um advérbio de intensidade. E como a gente sabe? Está ligado a verbo. Está no ava. Né? E por último, o povo o conhece muito bem. Esse muito é o quê? Aí, o povo o conhece bem. Só conhece bem? Não. O povo o conhece muito bem. Esse muito não vai variar. Está ligado a outro advérbio que está no ava. Por isso que aqui nós temos um advérbio de intensidade. Beleza? Por que isso é interessante? Vejamos aqui. Questão IDECAN, ano 2024. Assinar a alternativa em que a palavra mais no texto desempenhe papel adjetivo, não adverbial. Esse bizu que eu falei do demais, ele se enquadra no demais, no muito, no bastante e no mais. O mesmo passo a passo você utiliza, né? Que vai chegar ao gabarito correto. Vejamos aqui. Reduz ainda mais. Tira o mais e coloque o muito. Reduza ainda muito. Reduza muito ainda. O muito não vai mudar. Então aqui nós temos um advérbio. Não podemos marcar a letra A, né? Não desempenha papel adjetivo, né? Vamos juntos. Geração mais antigas. Coloco muito. Gerações muitas antigas? Não. Geração, ou melhor, gerações muito antigas. Esse mais equivalente a muito, não variou. Então aqui é advérbio. Na letra C, trabalhadores muitos velhos? Não, trabalhadores muito velhos. Não varia. Tem função adverbial, não é adjetivo, não. Salários muito semelhantes. Não tem como ser outra coisa. Salários muito semelhantes? Não. Salários muito semelhantes. Pessoas muito semelhantes. Salário muito semelhante. Não importa, o muito vai ser sempre o muito. Tudo é advérbio. E antes de falar do gabarito que vai ser letra E, repare, o mais na letra A está ligado ao reduza muito ainda, ligado a outro advérbio. Está ligado a isso aqui. Aqui está ligado a adjetivo, antigas. Aqui está ligado a adjetivo, tudo ava. Aqui, ligado ao semelhante, ava. Já aqui, permanecem no mercado por muitos dias, por muitas horas, por muita hora, por muito dia. Caraca, esse mais aqui varia. Ele é um pronome indefinido. Ele é pronome indefinido. E outra, o mais está ligado à palavra tempo. Tempo é substantivo, não está no ava. Entendeu? Então, por isso, a opção de gabarito e letra E. Por quê? O mais é um pronome indefinido. E por acompanhar um substantivo tempo, a ele é dado nome. Pronome indefinido adjetivo. Por isso que ele colocou ali um papel de adjetivo. Um papel adjetivo. Porque o mais é um pronome indefinido e por acompanhar um substantivo, o nome se estende. Pronome indefinido adjetivo. E por isso a gente marca aqui a nossa letra E como o gabarito dessa questão. Sim ou não, meus caros? Beleza? Vamos subir essa montanha aí e chegar à aprovação, independentemente do concurso, independentemente da banca. O foco aqui hoje é IDECAN, né? Visando ao concurso, né? PB Saúde, o município de João Pessoa. Vamos arrebentar nessa prova aí, tá? Esse foi o primeiro ponto que eu trouxe. Bati uma questão. Vamos ver o que vem adiante. Vejamos.
Deixa eu ver. Aqui. Artigo. Parece algo bobo, mas não é. Né? Parece algo bobo, mas não é. Aí, artigo. Artigo é um elemento variável. O, a, os, as. Uma, uns, umas. Beleza. Mas pega a essência. O bizu vai pegar a essência. Qual é a essência do advérbio? Palavra invariável, né? Trabalha para o ar. Vamos trazer circunstâncias. E artigo, elemento variável, porque ele pode sair do masculino e ir para o feminino, ou vice-versa. Sai do plural e ir para o singular, ou vice-versa. E acompanha um Se é artigo, ele vai acompanhar um nome. Ele vai acompanhar um substantivo, acompanhar esse cara aqui, tá? E aí o artigo definido, o, a, os, as indefinido, uma, uns, umas. Vamos ver um exemplo aqui. O sofá me faz descansar a mente. Se perguntado fosse, quantos artigos se tem na oração o sofá me faz descansar a mente? É natural que todo mundo, eu acho, eu quero que acertaria, porque ia olhar, o é artigo, a é artigo. Tá até certo, são artigos, mas eu quero que vocês pensem assim. Tá, o é artigo. Por que, que esse o é artigo? Porque ele acompanha o substantivo sofá. E como eu sei que ele acompanha o substantivo sofá? Tira o sofá e coloca cama. O viraria a cama. O viraria a, variou. Tira o sofá e coloca sofás. O tornaria-se o quê? Se tornaria o quê? Os sofás. Ah, por isso que aquele o, né, é artigo. Me faz descansar a mente. Esse artigo é por quê? Acompanha o substantivo feminino mente. Tira a mente e coloca corpo. Faz descansar o corpo, né? Por isso que a gente sabe que é artigo. Guarda essa informação aí. Parece algo bobo, mas não é. Desço aí agora e falo. Preposição. Preposição é um elemento. Tá variável aqui, mas não. Preposição é um elemento invariável. Preposição é um elemento invariável, tá? Preposição, elemento invariável, não muda, não é variável, não. Não varia. Se a preposição não varia. E a essência é um elemento invariável que liga palavras. Exemplo. Aí, ainda gosto de você. Teria como colocar nessa oração assim, ainda gosto você? Não teria. Ainda gosto você, não. Porque quem gosta, gosta dessa. A preposição, ela é, exige, ainda gosto de você. Isso aqui é uma prédica. Everton, é só isso? Não, isso aqui é só a introdução. Assimilhamos as principais preposições, tá aí, ó. Por, pelo, pela, de, para, com, contra, a, em, sobre, após, até, desde, né? Guarda isso daí na massa do sangue, tá? E vamos ver o que acontece. Olha a importância de se conhecer a essência do artigo e a essência da preposição. Preposição não varia. Artigo varia. Vejamos. Ó, questão de número 2. Assinale a alternativa que contém preposição a. Pronto. O concorrente, né? Despreparado, ele já fica aqui, já, né? Entrega aos leões, porque ele vai olhar. Caraca, tá, tô vendo vários as ali em cada opção. Mas agora, como é que eu vou saber se esse a é preposição? A gente aqui? Opa, a galera deverá, com certeza, escala essa montanha aí mole, mole. Letra A. Diz a lenda, opa, tem um a aqui. É preposição? Tira a lenda e coloca texto. Como é que vai ficar? Diz o texto que Hércules e Manelli variou. Se o A variou, é artigo. O A foi para o, aí, diz a lenda. Diz o texto. E esse A é artigo. Então já não vou marcar a letra A, né? Porque só tem um A na letra A. Então não vou marcar. Está fora, né? Ali não é preposição, não, é artigo. Letra B. O local onde a equipe. Para por aqui por enquanto. Tira a equipe e coloca time. O local onde o time e aquele A varia. Esse A aí, ele varia. Então é artigo. E continuando. O local onde a equipe de pesquisa descobriu a estátua, tira a estátua e coloca monumento. O local onde a equipe de pesquisa descobriu o monumento e aquele A variou também. Ele pode sair do A e ir para o O. Ou por que não, né? As estátuas, as equipes também pode, tá? É artigo. As duas eles são artigos. Fora. C de casa. Referindo-se a um texto medieval, tira texto e coloca palestra.
referindo-se a uma palestra medieval, o A vai ser sempre o A. Coloca texto, referindo-se a uns textos medievais, o A vai ser sempre o A. Invariável ele é. Então aqui nós achamos, quando tem preposição A, letra C tem preposição. Isso aqui é prépio de preposição. Tá? O as ali, tudo bem. É artigo, mas o que ele quer, A, é prépio de preposição. E estou marcando aqui, então, letra C é o gabarito dela. E na letra D, eu já mato de cara, porque esse durante é uma preposição, tá? Durante é preposição. Tira escavação e coloca trabalho. Durante o trabalho, variou. Variou é artigo, esquece. Tá? Variou é artigo, esquece. Os os arqueólogos desenterraram a obra. Tira a obra e coloca trabalho. Desenterraram o trabalho. O avaria ou as obras. Tudo ali é artigo. Tanto tem durante a escavação, quanto aqui. A obra é artigo. Pré, somente na letra C. Legal, galera? Então é importante saber essa essência de preposição versus artigo, porque isso normalmente cai e às vezes o candidato fica cego ali. Legal? Vamos para o próximo. O que tem pela frente aí? Vejamos. Contração entre preposição e artigo. Né? Contração entre preposição e artigo. Né? Vejamos. Preposição a mais artigo A. Preposição a mais artigo A é igual a esse A com crase. A crase A. Preposição a mais artigo o é ao. A mais a com crase. A mais o é ao. E D mais a, dá. D mais o, do. E mais a, na. E mais o, no. E mais um, num. E mais uma, numa. Mas parece ser bobinho. É bobinho até a página 2. Porque é interessante saber, conhecer essas contrações aí. Legal? Por quê? Vejamos. Ó, IDECAN 2019. Joseph, um quarentão que trabalha num banco de investimentos, começou a frequentar o consultório após um ataque de ansiedade. Tá, beleza. Ele, no trecho acima, ele quer saber o número de artigo e preposição. Quantos artigos tem na oração? Quantas preposições tem na oração? Um candidato inocente, ele erra. Coisa que a gente aqui, né? A gente não é. Então vejamos. Como é que eu vou matar isso aqui, mano? Vejamos. Joseph, um quarentão, esse um. Aquilo que for artigo, vou colocar uma linha embaixo, vou sublinhar. Joseph, um quarentão, opa, artigo. Um quarentão que trabalha num. O num é o quê? Em mais um. Então aqui eu já tenho outro artigo. Num é em mais um, tem um ali, outro artigo. Em um banco de investimentos, começou a frequentar aquele artigo. Aquele é a muda. Começou a frequentar, começou a dormir, começou a trabalhar. Aquilo ali não é artigo não, não variou. Começou a frequentar o consultório. Tira o consultório e coloca a clínica. Começou a frequentar a clínica. Então tem um artigo aqui. E continuando. Após uma série de ansiedade. Então esse um é artigo, ele varia. Agora é só contar. É matemática. 1, 2, 3, 4. 4 artigos, beleza. Nessa brincadeira, já eliminamos aqui, né? Letra B, letra C e letra D. A guerra está entre A e E. Agora, aquilo que for preposição, vou colocar entre parênteses, tá bom? Joseph, um quarentão que trabalha, esse aqui é um pronome relativo, tá fora, que trabalha num. O num é em mais um. Pô, tem preposição em aqui. Então, uma preposição. Um banco de investimentos. Começou a gente viu que esse aqui é pré, começou a frequentar o consultório após a preposição, após um ataque de ansiedade. Entre parênteses, vira a matemática. 1, 2, 3, 4, 5. 4 artigos e 5 preposições. O gabarito da questão aqui é a letra A. Legal? E aí, sempre quando você for realizar uma questão, imagine-se, né? Lá no ambiente de prova. Eu acredito que uma questão dessa ela não é difícil, porém, o ambiente de prova, aquilo tudo pode nos confundir. Então, seguiu o passo a passo, lembrou as contrações, vai matar a questão, vai tirar onda. Legal? Essa foi a questão de número 13 que falamos das contrações entre preposição e artigo. Interessante é estar no seu edital. Tá bom? Seguindo a vida, vamos lá. Questão 4. Assinale as afirmativas, as seguintes afirmativas transcritas do texto.
apresentam advérbios, exceto aí, entre A, B, C e D, aparecem advérbios, ou aparece advérbio em cada opção. Mas aí, em uma opção não tem advérbio, não. Vamos ver? Vamos lá. Letra A. Poder é um espaço abstrato que os homens jamais deixam no vazio. Aí, poder é um espaço abstrato. Não tem advérbio aqui. São palavras que variam, que os homens jamais, jamais é um advérbio. Traz uma ideia de tempo. Jamais advérbio. Letra A não podemos marcar porque tem advérbio nela. Letra B. O desrespeito às regras estabelecidas deve ser, né, o desrespeito às regras estabelecidas deve ser punido com rigor. Né? Aqui, advérbio, palavra com advérbio, não tem. Se ele traçasse com rigor, rigorosamente, mas como corre para o com é preposição. Rigor é um substantivo. Sumariamente, opa, achei um advérbio aqui. E aí vem o bizu, hein? Geralmente, sumária, ficaria até com acento, tá? Sumária ou sumária. Isso tem um valor adjetivo. Toda palavra que tem valor adjetivo, por exemplo, redondo, jogou-se fixamente, redondamente, então é advérbio. Sumária ou sumário. Vamos fazer uma introdução sumária. Sumária é adjetivo. Lançamente, sumariamente, é advérbio. Então achamos advérbio aí, né? Para impedir que se instale a barbárie. Achamos advérbio. Sumariamente, está fora. Para sair desse impasse serão necessários conhecimento técnico, bom senso e ousadia na reorganização do sistema penal brasileiro. Aí nós chamamos advérbio aqui não, hein? Para sair desse impasse serão necessários conhecimento técnico. O para é preposição, sair é verbo, desse é pronome, impasse é substantivo abstrato. Verbo ser, serão. Necessários é um adjetivo. Conhecimento, substantivo. Técnico, adjetivo. Bom senso, bom adjetivo, senso substantivo, né? Esse é traz uma ideia de conjunção, né? Ousadia, substantivo. Una, preposição mais artigo, em mais a, na, organização, substantivo. De mais o, preposição mais artigo, o. Sistema, substantivo. Penal, adjetivo, brasileiro, adjetivo. Advérbio não achamos, hein? Tiramos a prova dos 9 aqui, gabarito letra C. Vamos achar na letra D, então. Tem que achar na letra D, hein? Mulheres e homens presos. Até aí, mulher e homem. Substantivo, preso, né? Aí tem um caráter adjetivo. Fazem parte, verbo. Parte, substantivo, de uma comunidade organizada, segundo leis e regras próprias que ficarão impregnadas. E segundo é uma conjunção, tá? De conformidade. No espírito de todos os que passaram pela experiência de viver atrás das grades. Aí lá no finalzinho. O atrás é um advérbio. Viver onde? Atrás. Um advérbio traz uma ideia de lugar, achamos, por isso que a perfeitinha mesmo, né, foi lá a letra C de casa. Interessante é ter a noção de classe gramatical. Tudo bem, meus caros? Seguindo a vida, veja, está marcada com o gabarito antes de eu olhar ali. Análise sintática, então fizemos, né? Juntos aí uma incursão na classe gramatical, né? E agora a gente fala da análise sintática. A análise sintática eu costumo chamar a análise sintática de coração da gramática, porque é na parte da análise sintática que você tem um entendimento legal de língua portuguesa, para fins de concurso. E outra, se você está em análise sintática é porque você também já passou pelo mundo das classes gramaticais. O bizu é esse, galera. Beleza? Então vejamos, falando em análise sintática, qual é a essência? É bíblico, né? E o princípio é o verbo. Como assim? E o princípio é o verbo. Falando em análise sintática, então ele vai falar de função sintática. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, iride parará. E o princípio é o verbo. Tá bom? Vamos falar nesses exemplos aqui apenas de como encontrar o sujeito. Esse é o passo a passo, né, na análise sintática, de como encontrar o sujeito. Como é que eu encontro o sujeito? E o princípio é o verbo. Aí você talvez está no pensamento 220. E se eu quero encontrar o objeto direto? E o princípio é o verbo. E o objeto indireto? E o princípio é o verbo. E o predicativo do sujeito? E o princípio é o verbo. E o complemento nominal, um adjunto de nominal, um apoio? Sempre. Primeiro você vai achar o verbo. Que vai dar a você o sujeito, independentemente do tipo de sujeito que seja, tá? E depois você vai achar esses caras. Agora, vamos falar único e exclusivamente do sujeito. Vejamos aqui.
Aí, a casa de campo, semana passada, o herói pintou. Qual é o sujeito da oração? Seu concorrente vai marcar a casa de campo, porque é o que vem primeiro, e ele vai errar. A gente vai fazer o quê? E o princípio é o verbo. Achei o verbo. Quem pintou? Sujeito, o herói. Tá? O herói. É um sujeito. Só tem um núcleo, né? Só tem a palavra mais importante, dispensável, é o termo herói. Só tem um núcleo, então é um sujeito simples. Tá? Sujeito simples. Linha de baixo aí. O lápis consertou. O lápis, vírgula, consertou. Aí, quero saber o sujeito. Acho o verbo. Quem consertou o lápis? Ele. Então, o sujeito ali é oculto. Por que é oculto? Porque ele não aparece na oração, mas eu sei quem ele é. Quando o sujeito não aparece na oração, mas você sabe quem ele é, então nós temos um sujeito oculto, ele. Tá? O lápis não é um sujeito, não. Aquela vírgula ali já me dá certeza. Não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Tá? Terceira linha. Aí, vamos ver na terceira linha. Falaram de todos nós. Qual o sujeito? Seu concorrente vai falar que é o pronome nós. A gente não. A gente vai achar o verbo e vai perguntar. Quem falaram de todos nós? Aí vem o bizu. Verbo na terceira pessoa do plural, terminado em ram, rinho, rão, ão, iam, ão. Verbo na terceira pessoa do plural. Sem um elemento que concorde com o verbo, sujeito indeterminado. Não é o sujeito oculto eles, não? Não. Poderia ser o sujeito oculto eles, mas poderia ser também os fofoqueiros, os invejosos, os curiosos. Indeterminadas possibilidades de verbo na terceira pessoa do plural sem um elemento que concorde com ele. Então aqui nós temos um sujeito indeterminado. Agora, se estivesse assim, falando de todos nós, aqueles invejosos. Quem falaram? Aqueles invejosos seriam um sujeito simples, tá bom? Penúltima linha. O copo e a mesa estão lá fora. Qual é o sujeito da oração? Acho o verbo. O que estão lá fora? Sujeito. O copo e a mesa. Tudo é sujeito. Qual é, ou quais são, né, os núcleos do sujeito? Tudo é sujeito, mas o núcleo? Copo e mesa. Quando tem apenas um núcleo, como aconteceu lá em O Herói, sujeito simples. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. Aqui nós temos um sujeito composto, tá? E por último, aí, houve apenas um menino satisfeito, hein? Ah, é, até ser mole, o sujeito simples, um menino, só que não. Por quê? Verbo haver, como sinônimo de existir ou ocorrer, oração sem sujeito. Não há sujeito na oração. Então aqui, houve apenas um menino satisfeito. Existe. Ocorre. Existe. Apenas um menino satisfeito. É o verbo haver, com o sinônimo de existir ou ocorrer. Então é OSS, oração sem sujeito. Né? Então aqui não tem sujeito. Você que está no 220 aí, Everton, então qual é a função sintática de um menino satisfeito? Objeto direto, que é o que falaremos daqui a pouquinho. Legal? Então aqui fiz uma abordagem a respeito da classificação do sujeito. Tudo bem que eu não falei do sujeito oracional, nem o sujeito na voz passiva pronominal, nem o sujeito indeterminado com o pronome indeterminador do sujeito. Não falei disso. Né? Mas aqui estão alguns casos da classificação do sujeito. Beleza? Dito isso, vejamos. Mudam tudo neste país e decão. 2023. Mudam tudo neste país. E depois querem ter jurisprudência. Aí ele vem agora. Assinale a afirmativa que identifica uma semelhança entre elas, no que tange às suas classificações sintáticas. Antes de descer para as opções, você vai fazer o quê? Seguir o princípio bíblico, que é o quê? Achar o verbo. Eu venho aqui, achei. O que é que muda tudo neste país? Ih, mano, verbo na terceira pessoa do plural. Mudam tudo neste país. Há um elemento que concorde com o verbo? Não. Então aqui é sujeito indeterminado. Tá? Sujeito indeterminado. E do lado, depois querem ter jurisprudência. Quem quer ter? Caraca, achei. Tudo bem que é uma locução verbal. Querem ter. Mas aqui o verbo querer na terceira pessoa do plural e não há um elemento que concorde com ele e por isso nós temos um sujeito indeterminado. Beleza? Dito isso, letra A. O verbo de ambas é de ligação? Não.
Ali nós temos verbos transitivos diretos, né? Falaremos disso daqui a pouquinho. Mas a letra A está fora. Os verbos são transitivos diretos. O sujeito de ambas é desinencial. Desinencial é a mesma coisa que oculto, hein? Sujeito oculto ele pode ser desinencial, implícito, elíptico ou oculto. Então não é. O sujeito não aparece ali, igual do sujeito oculto. Mas no sujeito oculto ele não aparece, mas eu consigo identificá-lo. Ali eu nem consigo, é sujeito indeterminado. Por isso que a letra C é o gabarito dela aqui. Tá? Gabarito letra C. Ambas são iniciadas por adjunto adverbial. A primeira é iniciada por verbo, a segunda sim, o adjunto adverbial de tempo. Tá? Mas a primeira é iniciada por verbo, por isso que não pode ser, né, a letra D. Sai daqui, não é? Gabarito mesmo? Letra C de casa. Legal? Seguindo a vida. Questão de número 6. Outra. Né? IDECAN 2023. Aí. As soluções no debate. A correta classificação do sujeito da oração acima é... Não sei. Mas eu vou achar primeiro o verbo. O verbo haver, hein? É o verbo haver. Aí, não é a mesma coisa que existem soluções do debate? Caraca, é o verbo haver com sinônimo de existir ou ocorrer. O Everton falou lá que é a oração sem sujeito. Exatamente. Porque é como se fosse existir. Aí sim, vai ficar existem. Existem soluções no debate. Verbo haver com o sinônimo de existir ou ocorrer. Sim, oração com sujeito inexistente. Tudo bem? Legal? Seguindo a vida, né? Falando a respeito do quê? Vejamos. Agora eu vou falar lá dos termos integrantes. Vamos falar do sujeito, no exemplo aqui, e vamos falar dos termos integrantes. Objeto direto. Vamos falar do sujeito, mas também do objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos supor, se fosse perguntado assim, aí, qual é a função sintática da palavra, ou melhor, do termo em destaque? Não é para você ficar paquerando que está sublinhado e marcar segundo o seu coração. Você vai seguir o princípio é o verbo. Achei. Ao achar o verbo, você vai perguntar, quem ouvia a minha música? Sujeito simples, Otávio. Aqui é um sujeito simples. Tá? Agora arrasta. Otávio ouvia o quê? Se você consegue fazer a pergunta igual a o quê, você já pode dizer que o verbo ouvir é transitivo direto. Ele é verbo transitivo direto, é VTD. Pergunta o quê? É um verbo que não necessita de preposição. O macete é esse. Caraca, o Otávio ouvia o quê? Já sei, se é o quê que eu fiz a pergunta ao verbo, então ele não necessita de preposição. Por isso ele é transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, minha música exerce a função sintática de objeto direto. Beleza? Na segunda linha, dependo de sua atenção. Se ele perguntasse, aí, qual é a função sintática do termo sublinhado? Eu acharia o verbo primeiro, que me daria o sujeito. Quem é que depende? Sujeito oculto eu. Eu dependo de quê? Opa, agora não é eu dependo o quê. Eu dependo de quê? O verbo depender exige preposição. Olha a pergunta. Eu dependo de quê? Tá? Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto, porque necessita de preposição. Se ele é verbo transitivo indireto, dê sua atenção, é um objeto indireto. Legal? Terceira linha. O povo está cheio de esperanças. Qual é a função sintática do termo em destaque? Primeiro você vai achar o verbo. Quem está cheio de esperança? Sujeito. O povo. Agora arrasta a oração. O povo está cheio de quê? De esperança. Eu dependo de quê? De sua atenção. De sua atenção é um objeto indireto, porque é um termo preposicionado ligado a um verbo transitivo indireto. Já de esperanças, cheio de quê? De esperanças. O de esperanças é um termo preposicionado também, igual ao objeto indireto. A diferença é que de esperanças é um termo preposicionado ligado a cheio. Qual é a classe gramatical de cheio? Adjetivo. Está entendendo a importância da classe gramatical? É adjetivo. Por quê? Todo termo preposicionado ligado a um adjetivo
complemento nominal. É um CN de complemento nominal. Tá? Ficou estranho aqui? Complemento nominal. Tá? E embaixo, moro perto de todos vocês. Qual é a função sintática do termo preposicionado? Quem é que mora? Eu moro. Eu. Eu moro perto de quem? De todos vocês. De todos vocês é o termo preposicionado ligado à palavra perto, que é advérbio. Outra regra. Todo termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal, que eu falei. E agora? Termo preposicionado ligado a advérbio, complemento nominal também. Pode decorar aí. Tá? Complemento nominal. Embaixo, aí, o pensamento em você deixa tudo mais leve. Se ele perguntar a você qual é a função sintática do termo preposicionado, não é para você marcar. É para você primeiro achar o verbo. O que é que deixa tudo mais leve? Sujeito. O pensamento em você. Tudo é sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Pensamento. Ele não quer nada disso, mas é interessante fazer. Por quê? Em você é um termo preposicionado? Sim, é um termo preposicionado. Em ali. Que está ligado à palavra pensamento. Pensamento é verbo ou nome? Nome. Qual é a classe gramatical de pensamento? Pensar é verbo. Pensativo é adjetivo. Pensamento é um substantivo. Agora, pensamento é um substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo abstrato. Termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. Se sofreu uma ideia de ação, de passividade, complemento nominal. O pensamento em você. O termo você, que pensa ou alguém que pensa nele? Alguém que pensa nele. O em você, alguém pensa em você. Esse em você sofre a ação. Termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, dando ideia de passividade, complemento nominal. Legal? E só para não perder a viagem, qual seria a função sintática de tudo? Tudo deixa o quê? Tudo objeto direto, tá? Everton, e mais leve? O mais leve seria um predicativo do objeto, porque o mais leve dá o estado ou qualidade do meu objeto direto. Tá? Mas não é o nosso foco agora não, mas fiz aqui só por força do hábito. Tá? E por último, o menino foi encontrado pela família. Qual seria a função sintática do termo pela família? Não sei. Acho o verbo, que no caso aqui é uma locução verbal. Quem é que foi encontrado pela família? Um menino, um sujeito. Esse menino sujeito, ele praticou a ação ou ele sofreu a ação? O menino foi encontrado pela família, sofre a ação. Então a ele a gente dá um nome, porque a gramática faz isso, né? Sujeito paciente. Vou colocar aqui sujipac, de sujeito paciente. Tá bom? Agora, pela família é um termo preposicionado, sim ou não? Sim, é. Ah, Everton, objeto indireto. Não, porque ele está ligado a uma locução verbal. Nem verbo transitivo indireto é. Ah, Everton, é complemento nominal. Não, porque é um termo preposicionado ligado a uma locução verbal. Termo preposicionado ligado à locução verbal. Normalmente é verbo ser, que é o foi, é o verbo ser no pretérito perfeito. Mas particípio, o que é particípio? É verbo terminado em ado, ido ou ada. Né? Termo preposicionado ligado à locução verbal. Certamente será agente da passiva. Everton, será agente da passiva? Não, eu gosto de falar assim. Eu falo assim, certamente será. Por quê? Porque se pela família é agente da passiva, então a gente pode jogar essa oração na voz ativa. O menino foi encontrado pela família, jogando na voz ativa. A família encontrou um menino. Ah, agora sim eu posso marcar isso aqui e dizer, pô, aqui é um agente da passiva. Aí matou a charada. Legal? Então fizemos aqui uma leve incursão no mundo da análise sintática, que falamos de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Tá bom? Vamos ver aqui. Medo de ficar por fora. Só isso que ele colocou aí. Medo de ficar por fora. O termo sublinhado exerce a função sintática de quê? Eu não sei. Mas eu sei que de ficar por fora é um termo preposicionado ligado a quê? A palavra medo. Qual é a classe gramatical de medo? Um substantivo abstrato. De ficar por fora, que tem medo ou alguém que tem medo disso? Alguém que tem medo disso. De ficar por fora é um termo preposicionado
ligada a um substantivo abstrato em que ele sofre a ação. Ele está sofrendo a ação. Por isso que é um complemento nominal. Predicativo do objeto? Não é. Falaremos disso em uma outra oportunidade. É adjunto adverbial? Também não. Né? Porque não está trazendo circunstância. É um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato sofrendo a ação. Objeto direto? Nem está ligado a verbo. Né? Adjunta de nominal? Não, porque ele dá ideia de passividade. Futuramente veremos. Adjunta de nominal ligada ao substantivo abstrato é porque ele vai dar ideia de ação ou de posse. Mas agora, se é um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, sofrendo ação, complemento nominal. Por isso que o gabarito aqui é a letra B. Legal, galera? Marcação aí. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado. E de verdade eu peço que vocês sigam esse bizu aí, né, da sequência cronológica e análise sintática e também lá antes, né, das classes gramaticais, né, e vamos subir essa montanha aí que é a aprovação. Beleza? Vamos que vamos.